Olá, meus melhores, professor Gil Matos de Língua Inglesa. Você quer mudar sua vida por inteiro? Você está na plataforma certa, a loja do concurseiro, trazendo para vocês 2 concursos aí em potencial. Polícia Militar da Paraíba e Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Quando nós falamos em concurso, você tem que ter a preparação certa, aquela que nós trabalhamos em cima da banca e os resultados são os melhores possíveis. Qual é o resultado, professor Gil? A tua aprovação. Você está no lugar certo, a loja do concurseiro. E quando nós falamos em inglês, nós temos um caminho diferente daquele que você talvez tenha trilhado na tua vida, em curso de idiomas, em escola. Nós temos que pegar o edital e trabalhar em cima dele com objetividade o padrão das questões. No caso específico aqui, Polícia Militar da Paraíba e o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, nós temos o IBFC. E aí tu perguntas assim, professor, e qual é o padrão dessa banca? Eu vou te mostrar um pouquinho hoje para que você entenda que nós estamos com a intenção de fazer você mudar a sua vida por inteiro. Nós aqui da loja do concurseiro. Sigamos adiante. Quando nós temos aqui esta tela, nós percebemos o item vocabulário e cognatos. Aí tu perguntas por quê? Que a primeira apreensão que normalmente o aluno tem é, professor, mas eu não sei inglês. Como é que eu vou fazer? Tu vais fazer o que o professor Gil vai te colocar. Ok, meus melhores? Observa bem. Quando nós colocamos em destaque vocabulário, a primeira coisa que o aluno vai entender é, eu não sei, eu não trabalho, eu nunca estudei inglês. Mas a língua inglesa ela é fantástica. Por que ela é fantástica? Porque você está percebendo nessa primeira tela aqui, central, que algumas palavras que são da língua inglesa você conhece. Tu vais olhar aqui, ó, English, tu vais ver aqui school, tu vais perceber que education, ok? Essas que estão em destaque aqui nesse brainstorm, aqui nessa chuva de ideias, de palavras aqui, tu vais reconhecer algumas coisas que estão no dia a dia. Hoje, numa sociedade globalizada, o inglês faz parte do teu dia a dia em todo e qualquer momento. Tudo bem, meus melhores? Então, esse item aqui, ele é importante para que tu reconheças que ao estudar para a prova, para a tua banca IBFC, tu vais ter que a cada momento das nossas aulas fazer uma aquisição de vocabulário que é fundamental. Não se preocupe em falar. Se preocupa em ter esse primeiro momento aqui que vai te ajudar na leitura dos textos. Vocabulário. E aqui o aluno pergunta, professor, e o que são os cognates? Cognates são os cognatos, como nós aqui vamos mostrar para vocês. Tudo bem? Observe aqui do nosso lado esquerdo, eu tenho aqui uma tabelinha e aqui eu tenho exatamente algumas palavras da língua inglesa com a sua respectiva tradução. O que tu percebes aqui? Ó? Competition, competição, television, televisão, radio, rádio, music, música, area, área, human, humano, emotion, emoção, idea, ideia, factors, fatores. O que nós vamos raciocinar aqui? São palavras que estão na língua inglesa e trazem uma correspondência imediata, né, em termos de sentido, com aquilo que nós temos na língua portuguesa. A prova de inglês em concursos, ela normalmente vai trazer para ti o privilégio deste padrão. Os cognatos são cognatos verdadeiros. Tudo bem, meus melhores? Observou aqui? Tu tem um ponto a teu favor. Então, bora para cima, fazer o melhor sempre. Esse é um ponto favorável ao teu trabalho de leitor dentro da prova, de alguém que vai ter que buscar texto, comandos e alternativas em inglês. Quando eu coloco aqui ao lado, vou te chamar a atenção para o outro ponto importante. Todo mundo olhando para cá. Ó. Aqui está escrito em inglês. Eu tenho aqui, ó, 4 palavrinhas em inglês. Aí vamos ter aqueles cuidados. Assim como nós temos cognatos verdadeiros, estes aqui, ó, são extremamente favoráveis a ti. Acabamos de mostrar para ti, eu coloquei aqui, ó, um elenco aqui de palavras em inglês. Eu tenho aqui outras palavras que merecem atenção. Este padrão aqui dos cognatos, são cognatos falsos, eles acabam também povoando a tua prova. Por isso mesmo, na hora de você estudar, muita coisa vai ser favorável para a tua leitura. Mas essas provas de concurso pedem aí algumas coisas específicas, algumas exceções, alguns detalhes. Cafeteria não é cafeteria.
Cigar não é cigarro, embora pareça. Collar também não é colar. E college também não é colégio. Como vocês estão reconhecendo bem aqui, ó, cafeteria, refeitório. Cigar, charuto. Collar, gola, colarinho. College, faculdade. Então, neste contexto aqui, eu vou ter exatamente os cognatos, que você vai colocar bem aqui, ó. Cognatos. São os cognatos, mas são os cognatos falsos. Estes vão exigir a nossa atenção. E aí tu vai pensar assim, mas professor, como é que eu vou saber quando o cognato é falso? Existe sempre uma lista clássica, existe sempre uma tendência a exigir, cobrar do aluno que ele reconheça algumas palavras que são elementares nesta dificuldade ou nessa confusão inicial do aluno. Elas realmente parecem com cafeteria, cigarro, colar e colégio. Mas, tu já sabendo disso, na hora de você estar adquirindo vocabulário, estudando cognatos, esses são evidentes, óbvios para ti, tu vai te preocupar com essa lista aqui, para não ter problema, a dos cognatos falsos. São muitos, professor? Não, são alguns potencialmente trabalhados em prova. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como é realmente rica a língua inglesa. Se eu colocar bem aqui, eu vou abrir bem aqui um espaçozinho para vocês. Se eu colocar esta palavrinha aqui, isso aqui é um verbo na língua inglesa, pretend, ok? Olhou aqui, ó, verbo pretend. O que vem na cabeça nossa entendendo que isso aqui é um verbo? Ah, professor, é o verbo pretender. Exatamente, tu vais pensar dessa maneira. Mas quando você souber estudar as coisas específicas, os detalhes, as exceções, pretend, que parece para nós como verbo pretender, pretend é isso aqui, ó, é o verbo fingir. Vocês estão entendendo? Então, eu vou ter que saber buscar esta maneira de estudar. Voltando para o ponto-chave, já que é uma aula para você entender como é que nós trabalhamos, não adianta você ter o conteúdo. Não adianta você dizer, eu sei o que eu vou estudar. Você tem que saber como estudar. Aí você tem que ter uma objetividade. O concurseiro, ele é uma prática, ele é uma disciplina, ele é um hábito que ele vai criar, então ele tem que saber como estudar, em termos de tempo, em termos de proposta de conteúdo. Tudo bem, meus melhores? Então vamos para cá agora, vou colocar aqui, ó. Quando você viu que cafeteria não era cafeteria, que cigar não era cigarro, que cola não era colar, e que college não era college, olha como é que é cafeteria em inglês. Coffee shop. Olha como é que é cigarro em inglês. Cigarette. Olha como é que é o colar em inglês. Colar necklace. Como é que é colégio em inglês? High school. E aí aqui está exatamente um ponto que eu te diria, eu precisaria ter esta atenção, saber como eu vou estudar a questão de vocabulário, como eu vou estudar a questão dos cognatos e a nossa atenção está nesse ponto aqui, ó, quando você vai ter que perceber que a banca trabalha esse tipo de questão. Tudo bem, meus melhores? Vamos seguir adiante? Quando nós saímos disso aqui, tu vais perceber, professor, além de vocabulário, além da questão ligada a cognatos, a banca trabalha textos e gramática, certo? Sim, exatamente. E quando ela trabalha textos, IBFC costuma trabalhar o texto em sua riqueza. Então você vai ter textos seguindo esse padrão, textos um pouco maiores que este aqui. Você pode ter tirinhas, você pode ter cartoon, você tem a diversidade da riqueza dos textos. Então você não vai ter um padrão apenas. Para tanto, você tem que ser preparado para saber ter a habilidade de trabalhar com esse tipo de texto. Um outro ponto importante, voltando para o início. Professor, eu não sei tanto inglês, como é que eu vou ler esse texto? Assim como você tem que saber como estudar, você tem que entender que nem todo texto você vai ter que ler todas as palavras e entender todas as palavras. O primeiro ponto, por exemplo, é que quando você pega um texto, seja ele qual for, tu vais começar por aqui, ó. Tu vais começar pelo comando. O que vai ser exigido de ti dentro dessa leitura? Aí você vai ter um objetivo prático e tu vais perceber, inclusive, que não vai ser necessário ler todo o texto. Tu vais ter que entender as ideias do texto ou compreender o que está sendo cobrado bem aqui. Observa, the word, a palavra, aqui é a palavrinha.
É esta palavra que nos interessa dentro desse texto. A palavra this refers se refere a quê? Então, a mim só interessa, eu que sou aluno, o foco principal é a palavra this. Aí eu vou ter que lembrar da gramática básica, entender que isso aqui é um pronome, tá, da língua inglesa, é um pronome demonstrativo e ele vai estar sinalizando algo dentro desse texto. Mas, professor, e essa gramática que está sendo exigida aqui, como é que ela é? Como eu te falei, uma gramática básica. Ao procurar dentro desse texto aqui, onde está o this, eu localizei ele bem aqui, ó. Ok? Ele só aparece nesse momento. Vamos ler aqui, ó. I had just participated in a project that was to determine the minimum size of the forest fragment necessary to save native species of animals and plants from extinction. Ok? Aqui, até esse momento, não apareceu this. Ele está somente aqui. Quando eu sigo a leitura até o final, eu confirmo. É aqui o ponto-chave de leitura do texto. Então, já localizei. E aqui, ó, this information. Então, a que se refere a palavra this? This está ligado a esta palavra, informação. Mas qual é a informação? Ok? Vamos tentar mostrar como é que você pode proceder. É nossa aula 01, para você entender qual é a proposta, qual é a nossa didática e como tu vais caminhar com positividade para aprender a língua inglesa. Vamos lá com calma? Olha como é que eu vou ler, como se fosse aquele aluno que realmente tem dificuldade. Professor, eu não entendi isso aqui. Vamos lendo. Vamos usar aquela estratégia do slide anterior, os cognatos, aquelas palavras que em inglês parecem com português e vão ser favoráveis. Eu participo, não. Porque quando eu começar a estudar o inglês, eu vou perceber que isso aqui é o verbo participar. Isso aqui é um verbo. E esta terminação é de, a maioria dos verbos em inglês, quando recebem essa terminação é de, eles estão no indicativo de um verbo que está no passado. Vou colocar aqui, ó, past, no passado. Então, aqui da ideia, eu vou ler como aluno que tem essa etapa de ser um iniciante. Eu participei um projeto que determina o mínimo. Professor, o que é size? Bom, size está dentro do vocabulário fundamental. As provas de concurso eu cobro muito da gente vocabulário fundamental. Professor, o que é size? Tamanho. Você vai comprar uma roupa hoje em dia, já aparece lá toda a questão do inglês, né? Em vez de aparecer o tamanho, aparece size, aí aparece lá, inclusive, professor, eu uso grande, não aparece G na minha roupa. Claro, está usando a nomenclatura da língua inglesa, vai aparecer large, né? A letra L, aí tem o XL quando é o GG. Então, aqui é tamanho. Eu participei de um projeto que era para determinar o tamanho mínimo, floresta, fragmento necessário, salvar espécies nativas de animais e plantas da extinção. Eu li rápido, mas segue a minha vibe de leitor que confia que realmente muita coisa vai ser favorável na minha leitura. Eu participei do projeto determinar o tamanho mínimo de um fragmento de floresta necessário para salvar espécies nativas de animais e plantas da extinção. Que maravilha, né? Então, a informação está bem aqui. Com esta informação, esta aqui, ó. Aqui está a chave para eu matar isso aqui. Esta é a informação. Alguém que participou de um projeto que era para determinar o padrão, né? Mínimo, né? O tamanho mínimo de uma reserva de floresta necessário para salvar o quê? Espécies de animais e plantas da extinção. Com esta informação, cientistas, aqui tem o verbo trabalhar, para preservar áreas nesses fragmentos de florestas, né? E aí eu comecei a entender. Eu parei bem aqui, professor, eu não sei o que é. Exatamente por isso eu não traduzi. Aquilo que eu não souber não vai ser motivo para que, durante a minha leitura, eu pare e fique pensando, o que é isso? O que eu vou fazer? Eu não sei esta palavra. Percebe que a nossa intenção é responder a isto aqui. Eu tenho que responder. A palavra this se refere a quê? Está aqui o this.
Com esta informação, os cientistas trabalham para preservar áreas nos fragmentos de floresta. Aí eu não entendi isso aqui. Mas isso aqui que eu não sei não para a minha condução. Eu já tenho elementos suficientes para responder isso aqui. Então, bora para cá para cima. Qual é a informação? Eu o que, gente? Eu participei de um projeto para determinar o tamanho mínimo dessa reserva de floresta necessária para salvar espécies nativas de animais e plantas da extinção. Aqui está a tua resposta. Agora é com vocês. Vou te dar 30 segundinhos. Olhe para isso aqui. Você consegue matar essa questão. E percebe que a chave é esta minha aqui. Ó. Aqui está a chave. Aqui está o this. Com esta informação. A informação já foi dada. O que vocês marcam aí? Você que está acompanhando a gente aqui na loja do concurseiro, observa que nós temos 4 alternativas. Eu já sei aonde está o caminho da minha resposta. Ele está aqui em cima. Ó. É esse trecho aqui. Esta é a informação. Conseguem? Vamos lá? Letra A. Com esta informação, a palavra this se refere a quê? A utilização, deixa eu mudar aqui a cor. A utilização de espécies nativas. Aí o aluno vai tentar supor que isso aqui tem a ver com valor. Bom, ele fala em espécies nativas. Concorda comigo? Se eu entender que isso aqui é alguma coisa ligada a valor, eu vou ficar valor das espécies nativas, utilização. Mas quando eu tenho a palavra utilização, tu vais perceber que o que ele está colocando aqui é exatamente a necessidade de salvar as espécies nativas e não de utilizar. Então, aqui eu vou entender que a banca está me pedindo aí a compreensão do texto. A ideia dessa informação é um projeto para preservar, para salvar e não é utilizar. Então, nesse momento aqui, a alternativa A, ela não vai ficar marcada por nós, ela não pode ser aproveitada por conta principalmente dessa palavrinha aqui. Vamos para a letra B? Necessidade, vamos marcar aqui, ó. Necessidade, aí eu vou entender aqui, ó, urgente, aqui eu tenho uma desinência que você vai aprender em gramática lá na frente, você vai aprender os advérbios. Então, a necessidade urgentemente de saving birds da extinção. Aí o aluno pensa, professor, agora vai. Aí eu te pergunto, vai para onde? Porque aqui fala em salvar espécies nativas de animais e plantas da extinção. Tudo bem que aqui eu tenho a palavra extinção, ok? Tudo bem que aqui eu tenho a palavra extinção. Aqui fala da necessidade de salvar. Mas aqui singularizou apenas para birds. O que são birds? São os pássaros. Mas aqui fala em animais e plantas. Então, embora a letra B pareça certa para a gente, ela está aqui, ó, singularizando apenas para um dos aspectos citados que devem ser preservados. Então, a letra B acaba saindo do contexto também. Letra C, vamos para a letra C, então. Letra C, size, você já sabe que é o size, tamanho da floresta para reservas. Aí o aluno olha, needed. É um vocabulário que você vai entender que entra dentro do conceito das bancas como vocabulário fundamental. Need é o verbo necessitar, precisar. Mas aí, veja bem, o tamanho da floresta, aí você vai ler assim. Não te preocupe em ler literalmente. O tamanho da floresta que é necessário para as reservas de vida. Aí eu fico pensando, o que seria wild? Bom, eu vou segurar esta aqui, vamos lá. Vou deixar essa bem aqui, ó, com a interrogação. Eu tenho 2 foras, eu tenho uma para pensar. E a letra D, vamos para a letra D então, meus melhores, vamos lá. Letra D, destruction, destruição das espécies nativas. Bom, vamos por etapas. With disinformation, qual a informação? A informação é de um projeto feito para preservar, para salvar as espécies nativas da extinção. Aí tu vai pensar, bom, se eu tenho extinção, eu tenho destruição. Mas veja bem, vamos tentar entender isso aqui. Esta letra aqui,
ela está situando para ti um aspecto que é a destruição de espécies nativas. A ideia não é a destruição, a ideia é para evitar a destruição. E um outro ponto importante aqui nesta atividade aqui da letra D. Essa palavra thousands, ela quantifica. Eu não tenho o elemento quantificador aqui. Professor, como é que é quantificar? É como se ele dissesse uma questão unitária, uma dezena, uma centena, milhares de espécies nativas. Eu não tenho em nenhum momento no texto, tá, essa referência de quantificação. Este aqui não pode ser marcado porque eu não posso subentender que seriam milhares. O texto não nos mostra isso. E a ideia não é destruição. A ideia é você evitar a destruição. Aí tu percebeste que o formato dessa questão trabalha a partir dos verbos uma intencionalidade. E a partir desses verbos eu trabalho aí um momento de compreensão desse texto. Não é a utilização das espécies nativas, não é necessário salvar da extinção os pássaros apenas, não é a destruição das espécies, é a preservação das espécies. Aí você vai perguntar, o que sobrou? Tipo de floresta necessário para as reservas de vida selvagem. Aí você fica com a alternativa C de casa, traduzindo aqui o gabarito dessa questão. Tudo bem, meus melhores? IBFC, cobrando de você compreensão do texto, cobrando de você uma gramática básica. Percebe que não foi um elemento gramatical de consistência, você tinha que buscar muito mais a leitura do texto, entendendo que esse pronome está ligado a uma palavra próxima dele, uma ideia anterior a ele. Ok, meus melhores? Esse é um formato da tua banca. E para finalizar, vamos lá? Um outro tipo de texto, a tirinha. E quando eu vejo essa tirinha lá, vem o nosso aluno, olha a dificuldade aqui, professor, tem muita informação e eu reconheço poucas coisas. Por onde eu começo, meus melhores? Antes de ler texto, qualquer tipo de texto, qualquer tipo de gênero textual, eu vou olhar o comando primeiro. Vamos ver o comando aqui? Vamos lá. The translation for the word library. Então, aqui eu vou perceber que a jogada é você buscar a tradução da palavra library. Lembra nisso da aula? Vocabulário. Então, eu preciso traduzir a palavra library. Ela imediatamente nos faz pensar em livraria, certo ou errado? Mas eu te disse, embora muitas vezes você tenha esta percepção favorável, a banca vai te cobrar atenção para os detalhes, para os pormenores. Aí eu volto para o texto. Bom, library, até aqui, ó. Tem livraria, biblioteca, revistaria e livreiro. Tudo bem? Aí como é que eu vou matar? Eu olho para a tirinha, bastante atenção, vou olhar para a tirinha. See that building there? That's the library. Library apareceu pela primeira vez aqui, tá? Mas eu não sei o que está escrito ao pé da letra aqui. Já te falei. Não é para traduzir palavra por palavra, é para buscar a compreensão e ser bem objetivo. Quando ele começa a falar na outra parte da tirinha, ele fala em book, ok? E aí você vai lendo, vai perceber aqui, ó. Borrow, não sei o que é, professor. Go é o verbo ir, want é o verbo querer, home está ligado a lar, free, bem prático para a gente, free é de graça, absolutely free, te ajuda mais ainda. E no final, mais dificuldade para o aluno teoricamente, o aluno não consegue entender isso aqui. Mas como é que eu vou trabalhar de maneira objetiva em algum momento da prova quando eu não tiver elementos tão favoráveis, já que eu não domino tanto inglês. Mas eu vou fazer a prova, eu vou pontuar, eu vou passar nesse concurso. A palavra é library, eu tenho a palavra book interligando. Fala assim, ir, querer, casa, e se fala em ser de graça. O que é de graça aqui? O livro. Então, library está ligado a um espaço onde você vai ter a questão do livro, que você pode ir lá. Este livro é levado para sua casa, mas é de graça. Aí eu vou para a questão. Bom, livraria trabalha com venda. Revistaria trabalha com venda. Livreiro é o cara que vai te vender. Você está entendendo que ele fala de um espaço. Professor, o que pode me ajudar a determinar que isso é um espaço? Vem aqui, ó. Building é prédio. See that building there?
That's the library. Vê aquele prédio ali? É a livraria. Aí eu mato a questão. Porque é a biblioteca, perdão. Aí eu mato a questão. Por quê? Porque se é um espaço que é determinado na primeira parte da tirinha, para você olhar, e lá se refere ao livro, que você pode levar para casa, aparece aquela trecho lá, free, eu só posso pensar em qual alternativa? Biblioteca. Porque fala em emprestar, ser de graça, eu vou tomar um empréstimo desse livro. Tudo bem? Mas veja bem, é uma palavra que conduz o aluno normalmente a pensar nisso aqui, ó. Eu acabei de falar ainda há pouco, na agilidade do raciocínio, na palavra livraria. Mas você vai juntando tudo e você tem que ter cuidado com essas pegadinhas. Acaba acontecendo. Então, qualquer questão envolvendo vocabulário, atenção, ela é muito forte. Nossa, última questão desse material para você entender. Vamos juntos, vamos fazer o melhor e vamos conseguir a nossa aprovação aqui na loja do concurseiro. Observa a questão. Vamos olhar com calma. The negative form, a forma negativa da sentença da frase. Aí aqui eu tenho uma construção, ó. They will let you take it home. Tá aqui uma construção. Professor, agora ficou um pouquinho complicado. Sim, porque você vai ter que entender que o complicado está na tua cabeça agora. Você vai estar no nosso curso com as melhores dicas, o melhor preparo e as estratégias para você poder fazer esta prova. Observa com calma. They, tá assim a frase lá. They, apóstrofo LL. Aí eu vou ter que lembrar que existe no inglês, momentos em que a contração ela é usada na construção de várias frases. Então vamos lá. Esse they will é isso aqui, ó. They will. Depois dele vem o verbo let. Isso aqui é o verbo let you take it home, tá? Essa frase está dentro daquela tirinha, tá? Eles, isso aqui é um auxiliar do tempo futuro. Quando eu quero fazer uma frase em inglês, eu uso um auxiliar para o futuro para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you, they. Tá aqui, they will. Esse é um auxiliar. E quando eu quero negar, eu trabalho da seguinte maneira. Para negar com esse auxiliar, esse will vai ficar assim, ó. Will not. Ok? Mas tu vais olhar para as alternativas. Nós não temos o will not. E você vai aprender com a gente que a banca vai te cobrar em vários momentos que tu percebas o quanto a língua inglesa ela é fantástica. Porque esse will not, ele ganha uma contração. Want. Isto aqui é a mesma coisa. Isso aqui é o will, escrito de maneira tradicional, no aprendizado inicial para muitos alunos, mas aqui é a forma contraída. E aí eu vou perceber que aqui é uma questão que envolve gramática, envolve auxiliar do tempo futuro em inglês, onde ele é cobrado que você saiba a forma negativa, está aqui a forma negativa, mas que você lembre que existe a contração para essa forma negativa. Gabarito para essa questão, meus melhores, o gabarito é a alternativa A. Também aqui, ó. They won't let you take it home. Aqui seria o don't, é o auxiliar, tá? Do tempo presente, aqui tem o wouldn't e o would induzindo a um erro que você não teria. Você não teria nem como ter tanta dúvida, porque quando você olha para essa construção, o will, ele normalmente traz, quando ele está contraído, essa proposta aqui. Tudo bem, meus melhores? Chegando aqui ao final, queria agradecer a presença de todos nessa nossa aula, com as dicas e estratégias que vocês vão ter ao longo do nosso curso específico aí para a Polícia Militar da Paraíba e Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, língua inglesa com o professor Gil Matos. Bora para cima, fazer o melhor sempre, ladies and gentlemen.